Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, a aula de hoje é sobre o pai do criticismo, Immanuel Kant. E só antes da gente começar a matéria, deixar aqueles recadinhos básicos. O Instagram, @quenadasei, e o YouTube, Não Sou Filósofo, são canais onde esse material e outros vão estar disponíveis e são meios de comunicação para tirar dúvidas, realizar esclarecimentos e tudo mais. Então, acessem lá. Muito obrigado. Bora para a aula. Immanuel Kant nasceu em 1724 e faleceu em 1804. Nasceu em Königsberg, Reino da Prússia, atual Alemanha. Pessoal, já deixo um aviso aqui que eu não reconheço a minha pronúncia em alemão, tudo bem? Então provavelmente vai estar bem errado. O importante é a gente apenas localizar o nosso filósofo que a gente vai estar estudando hoje. Bom, Kant pertence ao período iluminista e, assim como filósofos desse período, ele acreditava que o conhecimento era a chave para a emancipação do homem, e como diversos pensadores, cientistas do período também buscava alcançá-lo de todas as formas. Foi professor na Universidade de Königsberg também, e Kant é conhecido por muitos como o filósofo mais importante da modernidade, influenciando não apenas filósofos que vieram posteriormente, mas a própria filosofia, mudando o rumo desta em alguns aspectos. Extremamente importante, então, para a nossa aula de hoje e para todo o material que veremos a seguir. Bom, mas vamos entender o porquê dessa importância de Kant para a filosofia. Nas aulas anteriores, a gente estava vendo basicamente um debate entre racionalistas e empiristas, porque lembrando, a gente está vendo teorias sobre a teoria do conhecimento, sobre o pensamento a respeito da epistemologia. Lembram? Bom, os racionalistas são aqueles. Opa, que pensam que o uso da razão, em vez da experiência, é o que vai nos levar a compreender o mundo, ou seja, a razão é aquilo que pode nos trazer o conhecimento verdadeiro. Já os empiristas são aqueles que acreditavam que o conhecimento verdadeiro provém das experiências do objeto com os objetos no mundo, ou seja, são aqueles que acreditavam que os sentidos eram capazes de trazer o conhecimento ao ser humano. Exemplos de racionalistas como Descartes, que traz aquela célebre frase penso, logo existo, e o próprio idealismo de Platão tem essa vertente que poderíamos dizer racionalista a respeito do pensamento e, né, vocês se recordam da questão do mundo das ideias, e os empiristas, como por exemplo John Locke e Francis Bacon, né, com a célebre frase de John Locke: o homem é como uma página em branco, ou seja, o homem ao nascer não tem nada, tudo que vem de conhecimento é construído com as suas experiências. E também, né, o materialismo de Aristóteles, que também foi visto por vocês. Então, a gente consegue observar que até então, até o momento de Kant, da nossa aula de hoje, havia um debate entre racionalismo e empirismo. Qual é a teoria do conhecimento correta, né? De onde vem o conhecimento verdadeiro? Era um debate que ocupava a filosofia por muito tempo. E então, Kant surge e traz consigo uma revolução copernicana do pensamento. Por que esse termo, né? Revolução copernicana? Só fazendo um parênteses, Copérnico, como foi citado na nossa aula a respeito de Galileu Galilei, foi aquele italiano, astrônomo, físico, que idealizou o heliocentrismo, ou seja, que o centro do nosso universo não é a Terra e sim o Sol. Bom, esse pensamento é comum para a gente hoje, mas para o período era extremamente absurdo, extremamente provocativo, porque até então, na Idade Média, quem comandava
essas discussões era a Igreja, e a Igreja instituía o geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo. Sendo assim, quando Copérnico traz suas ideias, o que ele faz não é apenas trazer um argumento para o debate, mas é mudar totalmente o eixo desse debate, tirando a Terra de centro e colocando o Sol. E o que Kant faz a respeito da teoria do conhecimento é algo muito similar. Por quê? Pensar o conhecimento não a partir dos objetos, mas do sujeito. Essa mudança na percepção do pensamento que Kant traz é extremamente radical, porque até então, tanto racionalistas quanto empiristas, eles estavam pesquisando, pensando, raciocinando através do objeto como ponto de observação. Ou seja, os empiristas acreditavam que o objeto é capaz de nos conceder conhecimento. Os racionalistas acreditavam que não. Mas Kant se abstém desse momento e transforma o debate, colocando o objeto em segundo plano e dando um enfoque ao sujeito para poder compreender o processo do conhecimento. E assim surge o criticismo, a teoria crítica de Kant. E o criticismo de Kant afirma que tanto a razão quanto a experiência são necessárias para compreender o mundo. É como se Kant realizasse, então, uma simbiose, como se ele unisse elementos do racionalismo e elementos do empirismo, finalizando assim esse debate que durou tanto tempo. Tá vendo aí? Nesse momento a gente já começa a perceber a importância de Kant. Bom, pessoal, mas então vamos lá. Para a gente compreender esse criticismo de Kant, a gente vai partir de dois termos: intuições e conceitos. E a partir do momento que a gente compreender o que esses dois termos significam na teoria de Kant, toda a sua teoria vai ficar muito mais clara, apesar de ser uma teoria complexa. Vamos lá. Todos nós possuímos sensibilidade, estruturas capazes de captar as informações sensíveis dos objetos. Isso diversos filósofos já haviam trazendo, e não é nenhuma informação diferente para a gente, correto? Então vamos dar sequência. Essa experiência direta com os objetos é o que Kant chama de intuições, ou seja, a capacidade de perceber o nosso mundo ao ter contato direto com objetos através dos nossos sentidos é o que Kant denomina na sua teoria como intuições. Fica aí, esse é um ponto importante já. São perceptíveis por conta do espaço-tempo, ou seja, as intuições, o contato que a gente tem com o objeto só é possível dentro de um determinado espaço e de um determinado tempo. Isso você pode perguntar para qualquer professor de física, que ele vai concordar, acredito eu, porque todas as nossas percepções do mundo ocorrem dentro de um determinado tempo e espaço. Por exemplo, agora na minha sala, ou amanhã num campo de futebol. Quer dizer, não, campo de futebol não, porque está todo mundo de quarentena. Mas acho que vocês já compreenderam a ideia, né? Esses dois são conceitos, são intuições a priori do sujeito. Espaço e tempo, então, são conceitos para Kant. Isso significa que eles estão no ser humano a priori, ou seja, antes mesmo do ser humano compreender. Significa que, sem esses conceitos, não seria possível que o homem percebesse o mundo, sem a ideia de tempo e espaço. E, portanto, essa ideia ela é anterior às próprias experiências do homem, ou seja, está aí a diferença entre intuições e conceitos. Outro conceito muito importante é o de substância, aquilo que permanece a despeito da mudança. Ou seja, a substância de um objeto é aquilo que permite a gente compreender aquele objeto sendo aquele objeto apesar das mudanças que ocorrem nele. Por exemplo,
Uma árvore pode ter folhas verdes, essas folhas podem ficar marrom, essas folhas podem cair, essa árvore sofre diversas mudanças, mas a substância permite que a gente olhe aquele objeto e diga, é a árvore. Ou seja, a substância é aquilo que permanece a despeito da mudança, mesmo com a mudança. Sendo assim, os conceitos são formas do entendimento e da sensibilidade. Formas do entendimento, no caso de substância, porque é aquilo que permite a gente entender algo, e formas da sensibilidade quando a gente está falando de espaço-tempo, porque sem o espaço e tempo é impossível sentir. Então, por isso da sensibilidade, porque é impossível sentir sem esses dois conceitos presentes. Não podemos ter experiências no nosso mundo sem estarmos num espaço e tempo. Dessa forma, a intuição sem o conceito é cega e o conceito sem a intuição é vazio. Kant, então, apresenta para nós a importância tanto dos sentidos quanto da razão para compreender a sua teoria do criticismo. Ou seja, para fazer sentido, a gente precisa de ambos. Só o conceito não será suficiente, só a intuição não será suficiente. E é por isso que a teoria de Kant é tão revolucionária. A divisão do conhecimento. Kant vai dividir o conhecimento em instituições, adquiridas a partir da sensibilidade direta do mundo, e em conceitos, que provêm indiretamente de nossa compreensão. Então, reforçando aquilo que a gente disse no slide anterior. Uma parte do conhecimento, tanto da sensibilidade quanto do entendimento, provém da evidência empírica, enquanto outra parte é conhecida a priori. Sendo assim, a gente tem um esqueminha aqui para elucidar essa ideia que Kant traz na sua teoria. O conceito de livro e intuição de um livro particular. Ambos elementos são conhecimentos empíricos. Por quê? O conceito de livro só é obtido através da ideia que você tem ao observar diversos livros. Ao você ter experiências com vários livros, você compreende o conceito, aquilo que define um livro. Sendo assim, o conceito de livro é uma experiência empírica. E a intuição de um livro particular, que é o contato que você tem diretamente com um livro específico. Isso também é um conhecimento, uma experiência empírica. Por isso que a setinha sai do livro para a mente. Mas a gente também tem os conhecimentos a priori, que é a intuição de espaço e tempo e o conceito de substância. Esses elementos são o conhecimento a priori, porque a gente tem que obter eles antes para poder compreender o conceito de livro, a intuição que você tem com um livro particular, porque a gente não pode perceber esse livro se ele não estiver localizado num espaço-tempo, e a gente não pode ter o conceito de livro se a gente não tem o conceito de substância em si. Compreendido, pessoal? Espero que sim. Então, sendo dessa forma, a gente chega à construção dos juízos para Kant. O que seria a construção dos juízos? Através do entendimento, o homem emite juízos. Ou seja, através daquele processo que a gente estava apresentando nos slides anteriores, o homem pode emitir juízos. Um juízo consiste na conexão de dois conceitos, dos quais um A sempre cumpre a função de sujeito e outro B a de predicado, segundo a crítica à razão pura de Kant, que é o livro onde Kant está tratando a sua teoria do criticismo. O que significa essa função de sujeito e predicado? Predicado, que vocês devem já ter visto ou verão nas aulas de gramática, é aquilo que complementa o sujeito. Mas a gente não está falando de gramática, então vamos ver
o que isso significa na filosofia, na prática, para Kant? Bom, juízos analíticos, que é uma espécie de juízo, são juízos em que o predicado B pode estar contido no sujeito A e, por isso, ser extraído por pura análise. Isto significa que o predicado nada mais faz do que explicar ou explicitar o sujeito. Exemplo: todo triângulo tem três lados. Então, a ideia de juízo analítico tem até esse nome porque ele pode ser percebido através de uma simples análise. E por quê? Porque o predicado B não traz nenhuma informação nova, relevante, nenhum conhecimento novo é construído através do juízo analítico. Porque o que ele faz é explicar ou explicitar um conceito que já está contido no próprio sujeito. Nesse caso, a ideia de que todo triângulo tem três lados, correto? Vamos seguir. Os juízos sintéticos a posteriori são aqueles que o predicado não está contido no sujeito. Daí já a nossa primeira diferença com o analítico, mas relaciona-se a ele por uma síntese. Esta, porém, é sempre particular ou empírica, não sendo universal e necessária. Portanto, não servem para a ciência. Exemplo: aquela casa é verde. Ou seja, ele tem esse nome de sintético porque ele surge através de uma síntese. Ou seja, nesse caso, o elemento B já traz uma informação nova. No exemplo a seguir, verde, a casa é verde. Ou seja, ele traz o predicado uma informação nova ao sujeito, mas essa informação, que é construída nessa síntese, ela é particular e empírica. Ela não é universal e necessária. Ou seja, não é toda casa que é verde, e não é toda casa que obrigatoriamente tem que ser verde. Sendo assim, ela não tem valor científico, o juízo sintético a posteriori. Compreendido? Porém, um deles tem valor científico sim, e é juízos sintéticos a priori. São juízos em que também o predicado não é extraído do sujeito, diferente do analítico, mas que pela experiência forma-se como algo novo, construído. No entanto, essa construção deve permitir ou antever a possibilidade de repetição da experiência. Ou seja, deve haver a forma de realizar esse experimento novamente. Ou seja, vocês já podem lembrar de um conceito que foi apresentado nas aulas anteriores do método científico. Isso mesmo. A priori, entendida como a possibilidade formal de construção fenomênica que permite a universalidade e a necessidade dos juízos, ou seja, é aí que a gente encontra o valor científico, encontrar a universalidade e necessidade dos juízos. Ou seja, aquele que é universal e necessário é aquele que tem valor científico. A experiência aqui não é a mera deposição de fenômenos na mente em razão da sequência das percepções, mas sim a organização da mente numa unidade sintética daquilo que é recebido pela intuição. Ou seja, não é um aglomerado de percepções que a intuição nos traz, mas sim a unidade sintética, que é formada pela razão, do que é recebido pela intuição. Ou seja, Kant concorda com Leibniz, que é outro filósofo alemão do mesmo período, que nada há na mente que não tivesse passado pelos sentidos, exceto a própria mente. Então, a gente traz um encerramento do criticismo de Kant, do idealismo transcendental, que eu já trouxe aqui só para apresentar para vocês um outro nome utilizado, que é a conciliação entre mente e sentido, entre a razão e aquilo que percebemos. E, sendo assim, nessa simbiose, nessa junção, é que encontramos o conhecimento segundo Kant. Pessoal, essa foi a aula sobre o idealismo transcendental ou o criticismo de Kant.
E vamos fazer alguns exercícios para ver se tudo foi compreendido. Bora lá? Em todos os juízos em que for pensada a relação de um sujeito com o predicado, essa relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo contido ocultamente nesse conceito A, ou B jaz completamente fora do conceito A, embora esteja em conexão com o mesmo. No primeiro caso, denomino o juízo analítico, no outro, sintético. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a distinção kantiana entre juízos analíticos e sintéticos, assinale a alternativa que apresenta um juízo sintético a posteriori. Putz, pessoal, uma belezinha de exercício, hein? Logo depois da nossa explicação. Então acho que vai estar tranquilo. Bora tentar? Alternativa A. Todo corpo é extenso. Opa, isso aqui me parece um juízo analítico, não? Por que juízo analítico? Porque o corpo, para ele existir, ele tem que estar num espaço. Lembra da nossa explicação? Ou seja, o conceito de extenso está contido na ideia de corpo. Então, A não pode ser. Vamos ver as próximas. B. Todo corpo é pesado. Opa, tá aí já. A B parece ser sim um juízo sintético a posteriori, porque nem todo corpo precisa ter peso. É igual à ideia da casa verde, né? Nem toda casa precisa ser verde. Mas será? Vamos ver se alguma outra alternativa pode ser também um juízo sintético a posteriori ou não. C. Tudo que acontece tem uma causa. Tá aí já um juízo analítico. De novo, a ideia de causa e a ideia de consequência, não é mesmo? D. 7 mais 5 igual a 12. Esse é juízo sintético. Só que não é a posteriori, é a priori. Porque 7 mais 5 é uma síntese, mas 7 mais 5 igual a 12 é uma verdade científica. É um novo conhecimento que é formulado através dessa síntese. E é científico por quê? Porque pode ser repetido diversas vezes e vai garantir sempre o mesmo resultado. Então, a D é um juízo sintético a priori, não é a resposta. E todo efeito tem uma causa. Tá aí, a mesma coisa que disse a C, então, de volta à ideia de causa e efeito, um juízo analítico que não corresponde ao que foi pedido. Sendo assim, o único juízo sintético a posteriori é a alternativa B. Resposta B é a correta. Vamos ver um próximo exercício. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito conhecente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que. Vamos analisar, pessoal. A. A mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que recebe todos os conteúdos da experiência. Pessoal, olha só, essa frase foi citada na aula de hoje, mas não é de Kant. Quem prestou atenção vai saber que isso aí é de John Locke, totalmente empirista, então com certeza não é o pensamento de Kant. Vamos para a próxima. B. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Com certeza, fora da linha de pensamento que a gente está observando agora da filosofia, do nosso conteúdo, que é a filosofia do conhecimento, a filosofia, a ciência.
Então, essa ideia de conhecimentos revelados por Deus, com certeza não condiz com nenhum desses pensadores. C. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Tá aí algo que Kant não fez, que foi ficar em um extremo ou outro. A teoria de Kant, né, frisando mais uma vez, foi marcada por conciliar o empirismo e o racionalismo. Então, com certeza, também a C não é a correta. D. Kant foi um filósofo da antiguidade. Não, né, pessoal? Filósofos da antiguidade foi Sócrates, foi Platão, Aristóteles, da antiguidade clássica, dos gregos. Então, com certeza também não é. E, para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. Tá aí uma resposta correta, porque Kant traz essa ideia para nós. Lembra da Revolução Copernicana? Então, é isso aí. Então, resposta correta é a E. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigado por estar acompanhando as aulas. Espero que tudo tenha ficado claro, ou pelo menos que seja possível o entendimento. Qualquer dúvida ou reclamação, material complementar ou um comentário que seja, podem acessar o Instagram, @que nada sei, e o canal no YouTube Não Sou Filósofo. É isso, tchau, tchau.